Hoje vou falar um bocadinho sobre a primeira visita da enfermeira cá em casa. Aqui na Suíça é quase como obrigatório arranjar uma EBAM, que é uma parteira em português. É um serviço que é pago pela Krankenkasse, ou seja, pelo seguro de saúde. E a enfermeira o que faz é vir cá à casa, dar umas dicas, perguntar se nós temos algumas dúvidas, esclarecer as nossas dúvidas, tomar um bocadinho conta da mãe e do filho, porque muitas vezes as mães esquecem-se de si próprias. Eu adorei este serviço e foi muito bom. A primeira vez que a enfermeira veio cá, ela apresentou-se, porque eu ainda não a conhecia, eu conhecia a outra enfermeira que trabalhava com ela, e o que ela fez de imediato foi ler a carta que o hospital envia para a enfermeira e para ela saber um bocadinho sobre a situação do bebê e da mãe. Ou seja, onde é que levei pontos, por exemplo, se o bebê tem dificuldades em mamar, se tem corrido tudo bem, se tem as medidas certas, se precisa de aumentar rápido o peso e por aí fora. No caso da minha bebê, ela estava com um bocadinho de dificuldades em mamar. De resto não havia nada assim específico e claro, falar um bocadinho sobre os meus pontos que foram apenas superficiais. Quando então a enfermeira chegou cá, eu estava a tentar dar de mamar. Estava a usar aquela técnica que me ensinaram no hospital, que era pegar na cabeça da bebê, pegar na mama e juntar os dois. Ela chegou cá e disse logo, não, isto está tudo errado. Temos que alterar isto. Então ensinou-me várias posições, com aquelas almofadas de amamentação gigantes, ensinou-me a colocar o bebê e de forma a eu estar descontraída para que a amamentação ocorresse de forma quase como natural. Também ensinou-me a dar deitada, que é muito bom quando nós estamos na cama à noite, é muito bom. E deu-me alguns conselhos de como conseguir amamentar. Outra coisa que ela viu foi, ela viu umas mamas todas, claro, viu que eu tinha ferida num dos mamilos e eu usava uma proteção para isso. Ela disse que, pronto, para manter a proteção, até que então o mamilo ficasse melhor. Como é que eu podia tratar daquela ferida? Então ela aconselhou-me a testar com as mamas à mostra, sempre ao ar livre, e a colocar sempre leite ao fim de cada vez que ela mamasse, secar e pôr outra vez leite, deixar secar, tudo ao ar livre, que a ferida ia sarar. Isto porque o nosso leite é rico em gordura e ajuda então a curar a ferida. Outra coisa muito importante que ela me aconselhou, sempre que eu fosse dar de mamar, eu tinha que ir primeiro à casa de banho. Isto é, esvaziar a bexiga, porque o nosso útero está a contrair e claro que se a bexiga estiver cheia, não consegue contrair tão bem como se ela estiver vazia. Antes de ir dar de mamar, então ir à casa de banho, trocar então o pensozinho, que tem que ser mesmo trocado sempre que se vai à casa de banho, lavar bem as mãos e então vir dar de mamar, de forma a que o útero consiga voltar à sua forma normal o mais rápido possível. Nesta visita a enfermeira também viu onde é que eu tinha os pontos, como é que estavam os pontos, se estava a correr tudo bem, se não havia nada infeccionado. Sim, vi o meu pipi aqui em casa e acho muito bem porque foi uma bela ajuda. Depois perguntou-me então como é que eu estava, ou seja, se eu conseguia ir à casa de banho fazer o número 2, ou seja, fazer a caquinha. Eu disse que sim e que perguntei até se era normal que fosse a caquinha quase igual à de um bebê e ela disse que era perfeitamente normal.
porque o nosso corpo está a adaptar à ferida que temos. Depois perguntou então se a menina já tinha tido uma fralda molhada e uma fralda suja. Sim, eu disse que sim, e então até disse que ela tinha feito bastantes vezes, ou seja, tinha bastantes vezes uma fralda suja. Naquele curto período de tempo que eu estive cá em casa, ela sujou-me uma rima de fraldas. E ela disse que era perfeitamente normal, explicou-me quantas vezes é que um bebê podia fazer por dia. Podia até não ser nenhuma vez, como podiam ser até 8 vezes. Quanto às fraldas molhadas, no mínimo 3 a 4 vezes, fora disso era tudo normal. Ou seja, podia ser 10 vezes, 20 vezes, que era perfeitamente normal. Perguntou-me então se eu tinha dúvidas. Eu disse: olha, eu não faço a mínima ideia como é que é vestir o bebê. O bebê está bem vestido, precisa de mais roupa, precisa de menos roupa. O que ela me disse foi: até o bebê ganhar o peso do nascimento, é preciso agasalhá-lo bem. Ou seja, eu trazia aqueles pijaminhas, fatinhos, bem peludinhos, um body por dentro ainda e ainda umas meinhas. E ela disse que estava perfeitamente bem e que mais um cobertorzinho estava perfeito. A partir do momento em que o bebê então estivesse com o peso do nascimento, eu podia reduzir na quantidade de roupa que visto. Ou seja, se eu estou em t-shirt, claro, o bebê tem que estar com uma manga comprida. Se eu estou de calções, umas calcinhas para o bebê, mas não vestir muito o bebê porque a transpiração não é positiva. Ter frio também não é positivo. Tentar manter o balanço. O que é que a enfermeira também me disse? Não se vê a temperatura do bebê pelas mãos ou pelos pés, mas sim aqui atrás do pescoço ou então na barriguinha. E foi assim que eu fiz. Outra coisa bastante importante que a enfermeira me disse logo nos primeiros dias foi que tentar descansar o máximo possível, isso era essencial. Tentar não estar muito tempo sentada, sair do sofá ou da cama sem fazer muita força na parte abdominal, ou seja, usar os braços e as pernas, mas nunca os abdominais, porque depois os nossos abdominais, como estão desunidos, eles querem voltar a unir. Mas se nós começarmos a fazer força, os abdominais não voltam a unir. E então foi esses conselhos que ela me deu. Ela deixou também uma lista com os alimentos que não eram tão bons para a amamentação no início dos primeiros dias de vida da bebê. Por exemplo, eu não fazia a mínima ideia, mas por exemplo o sumo de laranja faz acidez no estômago do bebê, e então cortei nisso. Por exemplo, eu gosto muito de espargos salteados, também não convém comer espargos, porque lá está, provoca então as dorsitas de barriga. Claro que todos estes alimentos têm o seu motivo. Uma coisa que eu não sabia era, afinal pode-se beber um bocadinho de café, pouquinho, mas pode. Sobre esta lista depois vou falar mais um bocadinho. Depois também me deu uma listazinha de exercícios que eu podia fazer a seguir à primeira semana pós-parto. São exercícios para ativar a zona pélvica, de forma a fortalecer aqueles músculos. Um dia deste eu também falo um bocadinho sobre estes exercícios, porque estes exercícios estão divididos em duas partes. Primeiro são exercícios mais fáceis para as primeiras semanas do pós-parto e depois existem exercícios que são um bocadinho mais puxaditos, que são então para a última parte das semanas pós-parto. E pronto, na primeira visita cá em casa foram estes os conselhos que me foram dados e vou continuar a partilhar aquilo que me foi dito ao longo destas semanas pós-parto. Espero que tenham gostado. Beijinhos!